Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida sempre com toda sorte de bênçãos. Amém, irmãos? Irmãos, vocês que me acompanham aí no YouTube, inscreve aí no meu canal para que essa mensagem vá para outras pessoas. Manda essa mensagem para outros, meus irmãos, porque essa mensagem é muito interessante. Talvez tenha muitas pessoas que estão buscando a Deus, estão tendo compromisso com Deus, mas não está recebendo uma resposta de Deus e não sabe o motivo, né? Então essa mensagem vai ser muito importante porque eu vou ler essa mensagem que vocês vão ver o por que pode estar impedindo nós receber a nossa bênção, irmãos. E a gente não sabe, até eu mesmo não sabia. Eu fiquei assim emocionado um pouco porque eu fiquei sabendo o que pode estar impedindo nós de receber. Então inscreve aí no meu canal aí do YouTube, ativa o sininho aí, o joinha. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Seu nome vai estar aparecendo aqui e eu vou estar orando para você. E eu quero agradecer vocês, irmãos. Muito obrigado a vocês que estão me ajudando a manter esse programa aqui no ar, para me abençoar o povo, né? Porque tantas pessoas estão sendo abençoadas através desse programa. O meu Pix é 375-376-796-49. Então, irmão, vocês que estão semeando, estão me ajudando, Deus vai te devolver dobrado, viu? Não se preocupe, porque Deus vai te abençoar. Aquilo que você está pedindo a Deus, eu tenho certeza que Ele vai te honrar, porque eu vou estar orando para vocês, todos vocês aí do YouTube que estão me ajudando, eu vou pedir a Deus para que Deus derrama bênção sem medida na vida de vocês. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o que pode impedir de nós receber os milagres de Deus. Forte, hein? O que pode impedir de nós receber os milagres de Deus? Tem tanta coisa que o povo pensa que Deus não está ouvindo ele, né, irmãos? Mas ouve sim. Mas pode ter alguma coisa que está ouvindo que nós vamos ler aqui agora. Vamos abrir a palavra de Deus do apóstolo Paulo ao Filipenses, né? Capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte. Isso é Paulo falando. Que Paulo disse: irmãos, quanto a mim não julgo que alcança mais uma coisa que se faz, né? Que se faz, que é me esquecendo das coisas que ficou para trás. Então, olha para você ver, quando a mim não julgo que haja alcançar mais uma coisa que fez ao meu passado, esquecidos, as coisas que eu esqueci, né? Das coisas que ficou para trás. Vigão viajando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Olha para você ver, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, aqui o Paulo está falando com irmãos. Ele estava em uma fase de altíssimo nível, né? No nível de um relacionamento com Deus. Então, ele estava numa fase altíssima. Deus levantou ele lá em cima, mas por que levantou ele? Né? Ele já era um homem escolhido, né? Então por que Deus levantou ele? Então olha para você ver, no seu relacionamento com a igreja, Deus pôs ele lá em cima. No seu relacionamento com o povo, Deus colocou ele lá em cima. Ele ficou sendo um homem com uma extraordinária de sabedoria. O Paulo, irmãos, ele era um testemunho que sabia pregar para os estrangeiros, para os reis, para os judeus, para todo mundo, porque ele era um homem muito usado por Deus. Ele tinha passado por muitas fases de vida,
Ele sofreu muito, irmãos. Ele tinha passado por muita fase de vida, mas ele não ele não ficava recordando do seu passado. Ele passou por muita fase de vida, mas não ficava recordando do seu passado, porque ele sabia que o passado dele só trazia atraso para a vida dele. Assim é nós também, irmãos. E ele declara que só vê um alvo na sua frente. Ele só vê um alvo em sua frente e ele quer atingir esse alvo. E o alvo está alto, ele quer atingir esse alvo, irmãos. É um exemplo para nós. É quando nós estamos assim, na presença de Deus, pedindo a Deus, buscando e não recebemos a nossa bênção, né? Nós queremos atingir um alvo, mas lá na frente nós queremos ter coisas boas, aquilo que nós queremos, sonhos. Nós queremos realizar nossos sonhos, irmãos, vencer na vida, né? Mas fica relembrando das coisas do seu passado, pode atrapalhar a você vencer. Pode atrapalhar você vencer os seus negócios, aquilo que Deus propôs no seu coração, você quer realizar um sonho, fazer abrir uma loja, ou comprar uma moto, um carro, fazer qualquer coisa, irmãos. Então você fica lembrando das coisas do passado, atrapalha. Porque as coisas do passado, irmão, nos trazem a maldição. Ela traz a maldição para o seu povo, né? Então, as coisas do passado, ela traz a maldição. Então, para nós vencer a nossa vida, temos que esquecer de tudo que já passou. Para não nos atrapalhar, para não atrapalhar a sua vitória, você tem que esquecer de tudo que já passou. Paulo aqui, ele está disposto a esquecer de tudo. Olha para você ver, Paulo aqui está disposto a esquecer de tudo que já foi, né? De tudo que ele tinha se esforçado, de tudo que ele tinha seu esforço, de tudo que ele estudou e continuou olhando só para o alvo. De tudo que ele esforçou, de tudo que ele estudou, nada ele ficou preocupado com aquilo, ele ficou continuando olhando só para o alvo. Só para o alvo, ele queria olhar para frente, ele estava lembrando só da frente, do futuro e para frente, não olhava para trás. Esquecido do seu passado. Ele continuava olhando só para o alvo e ele só tem pensamentos, só tem pensamentos bons. Ele só quer saber de uma coisa. Ele só tem uma meta. Ele só tinha uma meta, né? E ele quer atingir essa meta. Nós, irmãos, nós também queremos atingir a nossa meta. Nós temos, né, a meta nossa. Nós queremos atingir a meta, mas para nós atingir a nossa meta, nós temos que estar firme com o Pai. E para nós estar firme com o Pai, nós temos que não olhar para trás do passado, olhar para o passado. O passado traz maldição para a nossa vida, irmãos. Então ele quer atingir, olha para você ver, então ele quer atingir a meta, ele quer atingir aquele alvo. Paulo estava dizendo aqui, eu não quero ficar olhando para trás. Olha para você ver, eu não quero ficar olhando para trás. Eu tenho um alvo. E eu preciso atingir esse alvo. Paulo falando, eu preciso atingir esse alvo, mas ele não quer ficar lembrando do seu passado. Por quê? Porque pode atrapalhar a ele chegar onde ele queria chegar. Então, irmãos, quando a gente fica olhando, lembrando do passado, conversando as coisas do passado, aquilo que já passou, reclamando, chorando, angustiado, porque fulano morreu. Irmãos, se morreu, chegou a hora, não tem jeito, né? Chegou a hora, Deus leva mesmo. Então a gente vamos agradecer a Deus porque está numa vida melhor, né? Mas nem todos aguentam, né, irmãos? Isso também, depois que eu li isso aqui, isso foi bom para mim também, porque isso está me ensinando também. Eu era danado para ficar lembrando das coisas do passado. Isso, né? Nós temos que olhar para frente, pro presente e pro futuro, não ficar olhando para trás.
Então, quando Paulo olhava para trás, ele não prosperava, ele não conseguia alcançar o objetivo que ele tinha. Então ele jogou tudo no esquecimento, os estudos dele, tudo que ele tinha lá atrás, ele jogou tudo fora. Nós, irmãos, nós é a mesma coisa. Quando queremos alcançar uma bênção de Deus e ficamos sempre lembrando das coisas que já foram, né? Foram ruins ou foi boa, né? Já passou, temos uma nova vida agora. Eu creio que Deus já colocou grandes sonhos no teu coração. Eu tenho certeza que Deus já colocou grandes sonhos no seu coração. Mas esse negócio da gente você ficar conversando sobre as coisas que já passou, olhando para trás, está impedindo o diabo seguro. Isso traz maldição, irmãos. Principalmente se for maldição hereditária. Né? Então, grandes coisas você colocou no seu coração, mas você vai alcançar se você retirar esses pensamentos do passado da sua mente, do seu coração, né? Senão, nós não podemos se misturar com as coisas do passado, com o presente e o futuro. Não podemos misturar. Deus é sim, sim ou não, irmãos. Então, passou, já era. Não vamos ficar lembrando daquilo mais. Paulo falou aqui, que ele não quer ficar lembrando das coisas do passado mais, porque olha para você ver, Deus está colocando um alvo na frente de Paulo. Então, a partir de hoje, vamos esquecer das coisas do passado. Paulo falando, a partir de hoje, vamos esquecer da coisa do passado e sempre enxergar somente o futuro e esquecer do seu passado, esquecer do meu passado, que pode me atrapalhar a vencer a minha vida com Cristo. Olha só, irmão, o apóstolo Paulo, ele fez uma declaração que chega a causar admiração. Todo o conhecimento que Paulo tinha, ele era um homem muito bom, muito inteligente, ele era um homem muito estudioso, cultura boa, ele era um homem muito preparado por Deus, né? Só que ele declarou que todo aquele conhecimento do seu passado, que nada serviu para ele, nada serviu. Ele estudou muito, estudou tanto, ele fez um esforço danado no seu estudo, fez um esforço danado na sua vida, e ficou tudo para trás, nada resolveu, porque ele queria, Deus falou com ele para ele não ficar olhando para o passado dele. Como é que Deus fala com a gente, né, irmãos? Está falando comigo aqui para falar para vocês, para não ficar olhando para o passado, porque nós estamos no final do ano, irmãos, então nós temos bênçãos para receber de Deus. Até chegar no final do ano, para nós entrar no outro ano, Deus tem bênção para nós, mas se nós ficar lembrando do passado, ficar colocando as coisas do passado na frente, nós não recebemos nada. Olha para você ver, ele queria só esquecer ele queria só esquecer de seus esforços inúteis, né? No tempo que ele perdeu estudando coisas que não tinha a menor importância para ele. O apóstolo Paulo, irmão, que mesmo no capítulo 3 ali, de Apocalipse, no capítulo 3, ele declara que ele foi uma pessoa muito zelosa, né? Muito zelosa, desde criança, desde pequeno, sempre ele foi muito zeloso. Glória a Deus, ele foi muito zeloso. Então, ele foi muito zeloso para as coisas de Deus. Ele era muito zeloso para as coisas de Deus. E ele fazia tudo realmente para agradar a Deus. É o que você faz, eu faço, que nós fazemos, né? Tudo para agradar a Deus. E sempre Deus quer nos abençoar. Mas só que muitos olham para trás, ficam olhando para trás e perdem as bênçãos. Porque ali, quando nós estamos olhando para trás, nós estamos
pensando nas maldições hereditárias, pensando naquelas pessoas que já foram, aquilo que não está agradando a gente, a Deus, né? Então nós não temos que olhar para trás, porque o Paulo aqui, ele jogou os estudos, jogou tudo do passado dele no mar de esquecimento. Para ele esquecer daquilo de uma vez por todas, assim nós também tem que fazer, né? Então, ele fez o quê? Para agradar a Deus, ele largou tudo, né? Só apenas muitos anos depois de adulto, depois que ele já estava assim, com a idade assim, mais veterano, né? Ele chega à conclusão. Ele chega à conclusão que tudo que ele havia aprendido não era nada. Para ele não foi nada, porque tudo aquilo que ele tinha aprendido não lhe revolucionou nada, não revelou nada. Porque, na verdade, irmão, ele veio um encontro, teve um encontro com o Pai, e teve um encontro provocado não por ele mesmo, mas pelo próprio Senhor. Ele teve um encontro com o Senhor. Na hora que, provavelmente é na hora que ele encontra com o Pai, lá vem aquela luz forte e fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Né? Então aquela hora que ele ficou 3 dias sem enxergar nada, né, irmão? Depois voltou à vista, né? Então depois daquilo ali, ele virou uma outra pessoa, né? Porque ele não olhou mais para trás, ele jogou tudo no mar do aquecimento que Deus mandou ele fazer. Por isso que muitas pessoas, irmãos, não fazemos, que fala que nós fazemos um plano, mas Deus faz outro completamente diferente. O plano do Paulo não era pregar o evangelho, não. O plano do Paulo era outra coisa. Depois que ele julgou os pensamentos lá, que ele ficava pensando nas coisas do passado, jogou tudo no mar de esquecimento, Deus começou a trabalhar na vida dele. Assim somos nós, irmãos. Nós pensamos em um plano, mas Deus põe outro completamente diferente na nossa vida. Quando nós passamos a ser sinceros com Deus, quando nós passamos a enxergar Deus de verdade, jogamos tudo no mar de esquecimento, aí nós viramos uma criancinha na presença de Deus, onde que nós começamos a crescer. Aí dessa época para cá, Deus vai trabalhar na nossa vida. Então aquilo que nós estávamos planejando a fazer, estudar, pensando naquilo, nada daquilo vai servir, porque Deus vai pôr a gente para fazer outra coisa. Irmãos, quem diria, para você ver, quem diria de eu ser um pastor? Eu não gostava de crente. Hoje eu sou um pastor evangélico, eu não gostava de crente, né? Eu não gostava das pessoas chegarem na minha porta, bater campanha lá para ficar conversando comigo. Eu não gostava disso, não. Eu não gostava de crente, achava que o pastor só quer, né? O que o mundo fala, que o pastor só quer saber disso, que minhas irmãs tudo falavam isso comigo, e eu concordava com elas. Eu não gostava de crente de jeito nenhum. Hoje, olha onde que eu estou. Porque hoje eu estou vendo que a verdade é essa aqui, ó. Eu estava sendo enganado lá fora pelos malignos, igual muitos estão, né? Quem diria que eu sei o evangelho de Cristo, irmão? Hoje, se eu não gostava de crente, né? Porque eu não gostava de crente, hoje, né? Chegamos no meu o povo chegava no meu portão, batia, como eu falei, né? Batia, eu trocava ideia, mas xingava eles me davam um jornal, me davam alguma revista, uma coisa qualquer. Eu rasgava aquilo e jogava fora, né? E hoje, irmãos, olha onde que eu estou. Parece que eu estou até pagando língua, né? Mas é porque aqui, Deus, quando ele escolhe a gente, ele nos escolhe lá dentro da mãe da gente, né? E quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. E de todo jeito a gente vem. E Deus permitiu que eu caísse lá no fundo do poço para mim reconhecer que existe um Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, é o Deus de todas as coisas, e onde que nós conseguimos alcançar as bênçãos. Hoje eu penso, oh meu Deus, por que eu não vim há mais tempo? Mas é o diabo, tudo tem a sua hora, né, irmãos? Tudo tem a sua hora certa. E hoje nós temos que agradecer a Deus por Ele ter nos escolhido, irmãos. Porque nós não merecemos o que Deus está preparando para nós, não. Porque nós somos o pecador. Nós somos pecadores. Por isso que todo dia é bom você estar pedindo perdão a Deus. E Paulo, irmão, quando ele teve esse encontro com
esse encontro, essa revelação com o Pai, né, ele disse que abriu a mão de tudo que ele havia aprendido, e que tudo que ele havia aprendido, ele estudou, gastou muito dinheiro no estudo dele, abriu a mão de tudo que ele tinha aprendido, que ele tinha aprendido, que ele havia usado, né? Todo conhecimento do seu passado, né? Como se fosse um adubo, né? Como se fosse um adubo. Então ele jogou tudo fora. Para ser uma nova criatura, né? Como se fosse um de nós, quando nós entregamos a vida para Jesus, depois de converter, depois de você converter, nós ter um conhecimento das coisas de Deus, né? Aí você começa a largar as coisas para trás. Começa assim. Começa a largar as coisas para trás, os amigos que você achava que eram amigos seus começavam a afastar de você, e aí começa a vir, né, o Espírito Santo trabalhando em você, começa a vir as bênçãos aos poucos, irmãos, aos poucos. Não vem de uma vez não, que Deus ele vai testar seu coração, né? Por aquilo que você está pedindo, ele vai testar seu coração, porque tem muitas pessoas que pede a Deus, consegue a bênção e depois vai embora. Então Deus vai testar seu coração muito. Então ele vai agora, tem alguns que é escolhido por Deus ele vai transformar aquela pessoa, o coração daquela pessoa vai ser transformado, né? E a sua vida vai ser feliz para sempre, né? Ele vai fazer você ser feliz para sempre, porque a felicidade vem do Pai, o amor de Cristo, ele derrama sobre nós, sobre você, aí ele começa a trabalhar na sua vida, né? E você vai passar provações? Vai. Nós passamos por várias provações quando entregamos a vida para Jesus, mas é para nós crescer, porque as nossas bênçãos não tem como nós conseguir alcançar a nossa vitória sem passar por uma provação, não tem jeito, irmão. Então nós vamos passar a provação, sim, para nós estar aprendendo. E o diabo, irmão? O diabo ele vai ficar ao nosso derredor para tentar fazer as maldades com você, tirar você da presença de Deus, como tirou muitos que eu conheço, que tirou muitos com coisinhas mínimas. Eles abandonaram a igreja para ficar no mundo aí sofrendo, né? Mas tudo isso, irmão, vai depender de você. Você, quando abrir o coração para Jesus, né? Vai ver que você é uma pessoa sincera, ou sincero, né? Com Deus, ou vai levar uma vida com Deus relaxadamente, ou com o diabo. Como o diabo quer fazer você sofrer, porque ele vai querer tirar a pessoa da igreja para fazer a pessoa sofrer, porque a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno, então ele não preocupa com o povo do mundo, ele preocupa com as pessoas que estão servindo a Deus, principalmente aqueles novos convertidos, que entregou a vida para Jesus, como Paulo, né? Era um novo convertido, mas ele era inteligente, ele era um homem muito cabeça, ele era um homem extraordinário, né, irmãos? E você vê que como o apóstolo Paulo era, e que Deus fez, e que Deus fez na vida dele. Olha o que Deus fez na vida dele. Quem foi o apóstolo Paulo? O que ele era antes de conhecer Jesus? Ele era uma pessoa maldosa, que tacava pedra nos outros, fazia tanta maldade com o povo de Deus, né? E depois foi pagar a língua, né? E eu, a mesma coisa também, eu falava mal dos pastores, de crente, não gostava de crente. Hoje eu estou aqui, conhecendo a verdade, né? Ele foi um homem muito usado por Deus depois que ele se teve encontro com Deus. Ele foi um homem muito usado por Deus para fazer o que agradava a Deus. É o que nós estamos fazendo hoje, irmão. Para Deus, mas Deus colocou no coração dele para não ficar lembrando do seu passado. Não podemos olhar para trás, irmãos. Igual aquela passagem que tem na Bíblia, que a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós não podemos estar lembrando do passado, não. Igual ela pegou aquela passagem que fala: pega o seu arado e não olha para trás.
Então nós não podemos ficar olhando para trás, lembrando do passado, não, porque tem maldição hereditária que pode destruir a vida da gente. O diabo quer isso, que a gente fica conversando com fulano, com ciclano, coisas do passado para nós perder as nossas bênçãos que Deus está preparando para a gente. Como Paulo falou aqui, depois que ele julgou os seus passados, suas coisas do passado, tudo no esquecimento, aí ele foi uma nova criatura. Deus, levantou. Isso é que ele quer fazer conosco. Mas muitas pessoas, o diabo usa a pessoa lá fora para fazer você ficar lembrando do passado, para você perder suas coisas, suas bênçãos, né? Então Deus, ele quer transformar a sua vida para fazer como fez com o apóstolo Paulo. Mas vai depender de cada um de nós, irmão. E o que Deus fez com teus filhos, né? Que te buscam? O que Deus faz com teus filhos que te buscam, que te louvam, que te adora, que prega fazendo a vontade do Pai? O que Deus faz com essas pessoas? Deus só quer abençoar. Mas o inimigo, ele vai querer usar alguém lá para ficar lembrando do passado, até dentro de casa mesmo com a família, né? Para ficar lembrando das coisas do passado, para perder a bênção, irmãos. Não fica lembrando das coisas passadas, que não volta mais, coisas passadas que não volta mais, não vai voltar mais, né? Vamos olhar só para o nosso futuro, para frente, mas não olhe para trás, esquecer do passado, porque o diabo quer segurar nossa bênção para nós não conseguir ser vitoriosos. Deus está aí querendo derramar a bênção em todos nós, em muitos, mas só fica lembrando das coisas do passado, coisas hereditárias, maldição hereditária, e tudo isso, irmãos, faz a gente perder, faz o diabo segurar a nossa bênção, e nós perdemos a bênção por isso. E Paulo, ele jogou tudo no mar de esquecimento, e Deus levantou ele. E o que ele fez com Paulo, ele quer fazer com você, que me ouve no YouTube. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso com você. Amém, irmãos? Eu vou deixar essa mensagem para você. E hoje, vamos orar a Deus. Querido Deus e amado Pai, nós sempre te amamos, Senhor. Sabemos que o Senhor está cuidando de cada um daqueles que te buscam, em nome de Jesus. Senhor, muitos de teus filhos não conseguem receber as tuas bênçãos, Pai. Muitos não conseguem receber a sua bênção, Pai, por motivo das maldições hereditárias de família, Pai. E outros não recebem por as tuas bênçãos por ficar lembrando das coisas do passado, Senhor. Senhor, o Senhor, um tipo de maldição muito comum, mas nem todos os teus filhos sabem disso, Pai. Nem todos conhecem que essa maldição, até eu não sabia, Pai. Muito obrigado, Senhor, me alertar nessa passagem, para mim não ficar lembrando dessas coisas do passado, meu Pai, essas maldições hereditárias, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, quebra, meu Pai. Quebra, meu Deus, essas maldições na vida do teu povo que te busca, meu Pai. Tem tantas pessoas que estão sofrendo com isso, Pai, deixando de ser abençoado por ficar olhando para o seu passado, Pai, olhando para trás, essas maldições hereditárias, meu Deus, que vai passando de geração em geração, Pai, que vai quebrando as bênçãos do povo, meu Deus. Essa maldição a partir de hoje está quebrada, em nome de Jesus. Agora, Pai, na vida de todos que me ouvem, meu Pai, aqui no YouTube, essa maldição está quebrada em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe de tantas pessoas que estão sofrendo, meu Pai. Tantas pessoas que não conseguem encontrar uma boa pessoa para o seu relacionamento. Por esse motivo, Pai, por esse motivo dessa maldição hereditária, Senhor. Senhor, o Senhor é um Deus de misericórdia, Pai. Pai, então tenha misericórdia dos teus filhos, meu Deus, que estão à procura de uma companheira ou de um companheiro, meu Pai, para viver feliz como o Senhor quer, como eles querem, meu Pai. Senhor, lembra de teus filhos, meu Pai, lembra dos teus filhos para esquecer do seu passado, para que eles esqueçam disso, meu Pai, e não olhar mais para trás.
olhar somente para frente, para o seu futuro, em nome de Jesus, Pai. Faça como todos pegam o arado e não olham para trás, em nome de Jesus. Fazem como teus filhos, como o teu filho apóstolo Paulo fez, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Senhor, este milagre que muitos estão esperando, muitos estão precisando desse milagre, meu Pai, mas estão lembrando do passado, meu Pai, e que pode trazer a maldição. Então não deixe eles ficar lembrando, não, essa maldição a partir de hoje está quebrantada na vida de quem está me ouvindo aqui no YouTube, meu Pai. Quem ouvir essa mensagem, essa maldição de hereditária, meu Pai, que vem dos bisavós, dos tataravós, lá atrás, meu Pai, está quebrantada, essa maldição está quebrada, está amarrado, todos os demônios hereditários, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, eu peço, Senhor, pela tua misericórdia, não deixe esse povo ficar olhando para trás. Eu te peço e te agradeço pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus. E amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês todos. Tenha todos uma boa semana. O mês de dezembro é o mês da vitória, hein? Não olhe para trás, não fique lembrando do passado para o diabo não segurar a tua bênção. Amém? Paz, Senhor.